No último embate, Casca enfrentava não apenas os inimigos no campo de batalha, mas também as próprias limitações de seu corpo debilitado. Mesmo doente, sua determinação a mantinha de pé, derrubando soldados um a um. No entanto, sua força não era infinita. Em meio ao caos, ela se viu diante de Adon, o cruel general inimigo. Sem forças para reagir, Casca estava prestes a ser abatida, até que Gantz surgiu como uma tempestade, afastando o adversário com sua brutalidade implacável. Mas a batalha ainda não havia terminado. Num instante de distração, Adon lançou uma flecha traiçoeira em Gantz. Antes que pudessem reagir, ambos despencaram no rio abaixo, levados pela correnteza. Agora, isolados do restante do exército, feridos e exaustos, Casca e Gantz precisam encontrar um caminho de volta. Mas antes, precisarão enfrentar algo ainda mais difícil: suas próprias emoções e a tensão que existe entre eles. A chuva começava a cair quando Gantz emergia do rio, carregando Casca em seus braços. Ela ainda estava desmaiada, e ele, sem hesitar, iniciava a respiração boca a boca. Momentos depois, Casca expelia a água que havia ingerido ao cair no rio, retomando a consciência. Gantz suspirava aliviado, e sem perder tempo, arrancava a flecha cravada em seu abdômen. Ele resmungava consigo mesmo: droga, aquele porco maldito. Assim que eu vê-lo novamente, vou cortá-lo em pedaços. Mas, pensando bem, caímos de uma altura incrível e saímos praticamente ilesos. Como vamos subir de volta? Como vamos encontrar as tropas agora? Droga, está esfriando demais. Ao tocar em Casca, ele percebia que seu corpo estava quente demais. Ela estava com febre. Precisavam sair da chuva. Com um olhar atento, Gantz avistava uma fenda entre algumas rochas e, sem opções melhores, carregava a Casca até lá. A cena cortava para a parte superior da montanha, onde Griffith recebia notícias sobre a queda de Gantz e Casca. Os soldados relatavam que, apesar da altura, Gantz provavelmente sobreviveria, mas Casca parecia estar em uma situação mais delicada. Um dos aliados de Midland dizia: você sabe que, em uma guerra, a prioridade é derrotar o inimigo. Podemos enviar uma equipe de resgate depois. Mandar nossos homens agora seria um erro. Nem sabemos se eles ainda estão vivos. Outro soldado, de Midland, intervinha. Além disso, seu precioso soldado nem conseguiu derrotar o general inimigo que desafiou. Judeu tentava argumentar, mas o soldado de Midland insistia. Então essa é a força do famoso líder de assalto e da sua cavaleira lendária? Fracos demais. Mesmo que ele sobreviva a isso, será uma vergonha. O bando dos falcões ficava visivelmente irritado, mas Griffith permanecia pensativo. Ele sabia que não poderia desviar recursos da guerra para resgatar 2 de seus soldados, por mais valiosos que fossem. O risco era grande demais. A vitória no campo de batalha vinha antes de tudo, até mesmo antes de Gantz e Casca. Já na caverna, Gantz se mantinha ao lado de Casca, tentando aquecê-la. O tempo passava e a jovem começava a sonhar. Em seu sonho, via Griffith montado em um cavalo, dizendo-lhe algo que ecoava em sua mente: seguir não é uma escolha sua, mas um dever. O tempo parecia se distorcer dentro do sonho, até que, de repente, a imagem desaparecia e Casca despertava. Seus olhos ainda se ajustavam à escuridão quando notou uma silhueta ao seu lado. Ao focar melhor, percebeu que era Gantz, que prontamente perguntava se ela estava bem. Ele explicava a situação e como haviam chegado até ali. Ao tentar se levantar, Casca percebia que estava sem roupas. Gantz, meio sem jeito, explicava que ela estava molhada e quase congelando, então ele precisou retirar suas roupas e envolvê-la com folhas para aquecê-la. De repente, sem aviso, Gantz recebia um soco direto no rosto. Em seguida, armaduras e armas eram arremessadas contra ele. Gantz, sem entender a reação de Casca, reclamava, irritado: para de ser louca. Eu não tô te pedindo nada em troca. Carreguei você por aí, usando essa armadura pesada, e você nem me agradece. Vou te dizer uma coisa: se você não fosse mulher, eu te socaria aqui mesmo. Naquele momento, Casca se lembrava do general Adon dizendo que ela só havia conquistado seu status dormindo com Griffith. Seus olhos se enchiam de lágrimas, e ela murmurava com a voz embargada: eu não queria ter nascido mulher. Gantz percebeu que tinha falado besteira. Aproximou-se, tentando consertar a situação. Ah, você tá chorando? Me desculpa. Casca o encarou com raiva e desferiu um soco, que ele bloqueou com facilidade. No entanto, esse pequeno confronto aliviou a tensão entre eles. Quando a chuva parou, Gantz sugeriu que ela vestisse uma roupa. Irritada, Casca respondeu: vira para o outro lado. Enquanto se vestia, ainda chorava baixinho: eu não queria ter sido ajudada. Gantz ficou confuso. Não sabia o que fazer ou dizer. Depois de um momento de silêncio, tentou mudar de assunto. Ei, mudando de assunto, por que você se juntou aos falcões? A guerra é algo difícil para uma mulher. Casca respirou fundo e começou a contar sua história. Foi por causa de Griffith. Minha vila natal era um lugar pequeno e pobre. A terra era árida, mal dava para plantar e ainda tínhamos que pagar impostos ao governo. Passei vários dias sem comer nada. Não era incomum ver pessoas morrendo de fome. Além disso, nossa vila ficava perto da fronteira, então estávamos sempre sendo atacados. Não podíamos fazer nada além de ver nossas casas queimarem. Aprendemos a aceitar a humilhação e eu cresci achando que aquela era a única realidade
realidade possível. Ela fez uma pausa, como se revivesse as memórias. Um dia, enquanto trabalhava na plantação, um aristocrata apareceu. Ele foi até minha família e disse que me queria como serva. Meu pai aceitou sem hesitar. Foi inevitável. Eu tinha 6 irmãos, e acho estranho que nenhum deles tenha sido entregue. No fim, eles só deram a filha que não era tão boa no trabalho no campo. Aquilo era normal. Seus olhos se tornaram mais sombrios. No caminho para o castelo, aquele aristocrata decidiu me atacar. Tentei fugir, mas fui capturada. Quando estava prestes a ser abusada, algo inesperado aconteceu. De repente, o homem gritou de dor. Alguém havia cortado sua orelha. Quando olhei para trás, vi Griffith segurando uma espada. Casca fechou os olhos por um instante antes de continuar. E ele olhou para o nobre e disse: só porque nasceu aristocrata, acha que pode agir como um deus. Ela engoliu em seco. Naquele momento, ele parecia uma estátua de um santo. Eu tinha apenas 12 anos. Quando vi, achei que Deus havia enviado um anjo para me salvar. Mas a ajuda de um anjo obviamente não viria de graça. Gantz apenas ouvia, sem interromper. Griffith jogou uma espada no chão, perto de mim, e disse: se quer se proteger, pegue a espada. Ela cerrou os punhos. Eu não sabia o que fazer. O nobre se lançou para pegar a arma primeiro, mas eu fui mais rápida. Quando ele veio para cima de mim, eu instintivamente ergui a lâmina. O próximo instante foi um borrão. De repente, o homem estava caído no chão, morto. Casca abaixou a cabeça. Eu não sei se o atravessei ou se ele simplesmente caiu sobre a espada, mas independente disso, ele foi a primeira pessoa que matei. Fiquei tão assustada que nem conseguia chorar ou me mexer. Apenas segurei a espada com força, mesmo com o sangue escorrendo por entre meus dedos. Ela respirou fundo e prosseguiu. Griffith desceu do cavalo e me cobriu com seu manto. Ele tentou me acalmar e, de alguma forma, conseguiu. Mesmo com todo o medo que sentia, parei de achar que tinha feito algo errado. Casca esboçou um sorriso melancólico. Logo depois, o bando do Falcão chegou. Eles saquearam os nobres, pegaram os cavalos e se prepararam para partir. Sem saber o que fazer, fui até Griffith e perguntei o que deveria fazer. A resposta dele foi simples: o que você quiser. Ela levantou o olhar para Gantz. Então, pedi para ir com ele. Casca se lembrou do jovem Corcus, que já fazia parte do bando naquela época. Ele olhou para ela e disse: nós não brincamos por aqui. Não somos ladrões normais. Estamos juntando dinheiro para um dia formarmos um exército. Mas eu insisti, continuou Casca. Não podia voltar para minha vila. Se soubessem que sobrevivi, enviariam pessoas atrás de mim. Me fariam perguntas sobre a morte daquele aristocrata. Me torturariam até eu contar tudo. Além disso, só traria mais problemas para minha família. Ela encarou Gantz nos olhos. Então, eu implorei: se ele quisesse que eu aprendesse a usar uma espada, eu aprenderia. O silêncio tomou conta do lugar por alguns instantes. Gantz não sabia o que dizer. Casca havia revelado um pedaço de sua alma para ele. Griffith observava e dizia: você pode morrer no caminho. Casca se assustou, mas logo encarou, determinada. Griffith sorriu e continuou: me seguir ou não é uma escolha sua. Agora, provavelmente, você já está preparada para lutar, certo? Casca assentiu. Sim, mas quem me preparou foi você. Você me deu a espada para lutar e o manto para me aquecer. Ela continuou: desde aquele dia, minha vida mudou. Meus pensamentos e meu estilo de vida se transformaram. A vida de sobrevivência que eu levava se tornou uma vida de batalhas e conquistas. Em vez de dividir refeições perto de uma fogueira com minha família pobre, passei a lutar em campos de batalha, cercada de sangue e honra. A morte caminhava ao nosso lado, mas não importava, porque, desde o dia em que conheci Griffith, eu me sentia vivendo um longo sonho. E, a partir daquele momento, eu o idolatrei. Era como se ele fosse um líder religioso ou algo do tipo, mas não era só isso. Griffith fez com que camponeses se unissem ao seu exército. Ele lutou e venceu inúmeras batalhas em diversos lugares. Um jovem líder que não nasceu nobre. Ele era como nós. Para mim, isso era um milagre. Mais tarde, quando adquiri habilidades suficientes para me tornar um soldado, os Falcões se uniram a um barão. Ele era um aristocrata muito famoso, tão rico que podia ter o que bem entendesse. Na época, existiam alguns boatos sobre ele. Diziam que tinha um costume nojento. Sequestrava garotos de vilarejos pobres e os mantinha em seu castelo. Ele escolhia apenas os mais bonitos e, no fim, todos se tornavam seus prisioneiros. As crianças, obviamente, não podiam fazer nada. Estavam paralisadas pelo medo. Seus olhares não expressavam nenhum sentimento. Por mais que, numa época como a nossa, isso não fosse incomum, senti um frio na espinha. Meu passado horrível e sujo continuava me assombrando, porque eu sabia que, um dia, quase fui igual àquelas crianças. Mas agora, Griffith estava comigo. Eu tinha alguém em quem confiar. Ela continuava seu relato. Naquele momento, ao ver tudo aquilo, tremi, mas Griffith colocou a mão no meu ombro, e eu parei. Foi incrível. O tempo passou. Um dia, um garoto se juntou ao bando dos Falcões. Ele queria treinar conosco. Fazia poucos meses. E então, ele morreu. Devia ter cerca de 10 anos. Infelizmente, essa situação era comum. Ninguém se importou com o corpo de um soldado em treinamento caído no campo de batalha. Mas Griffith foi diferente. Ele o encontrou. Pepin trouxe o brinquedo da criança e entregou a ele, um boneco de cavaleiro, sujo, com a perna quebrada. Griffith colocou o boneco no colo do menino e disse: será que ele partiu antes de realizar seu
sonho? Ou será que sua morte simboliza o fim desse sonho? Esse fim também simboliza o fim da esperança? Casca olhou para Gantes. Eu não fui capaz de responder aquelas perguntas. Nunca tinha visto Griffith daquele jeito. Ele estava triste, mas foi ali que comecei a vê-lo mudar. Dias depois, ao retornar ao castelo à noite, encontrei um quarto e, pouco depois, um homem apareceu. Era aquele nobre, o sequestrador de crianças. Griffith olhava e foi levado para dentro do quarto. Gantes, impressionado, interrompeu a história. Ei, espera aí, você tá brincando, né? Como um cara orgulhoso como Griffith faria isso? Casca ficou em silêncio por um tempo e Gantes percebeu que era sério. Então, ela continuou contando. Na manhã seguinte, eu caminhei até a margem de um rio porque não consegui dormir à noite. Foi então que vi algo. Griffith estava se banhando. Ela observou por um instante, sentindo pena, e decidiu ir embora. Mas Griffith ouviu seus passos e a chamou. Casca, venha. Ele a convidou para tomar banho junto dele. Casca hesitou em aceitar, mas Griffith sorriu e disse, curvando-se levemente, eu estou sujo demais para você, não é isso? Ela respondeu, ainda relutante. Então, perguntou, mas por que você estava junto daquele homem ontem à noite? Griffith continuou se lavando e não respondeu. Eu devo ter entendido errado o que aconteceu. Então, você devia estar planejando alguma estratégia de guerra com ele, certo? Foi quando Griffith finalmente falou. Não, você não entendeu errado. Naquele instante, o mundo de Casca desabou. Ela o encarou, incrédula, e perguntou, por quê? O falcão sorriu de leve antes de responder. Por dinheiro. Afinal, um exército precisa de recursos, sabia? Comida, cavalos, roupas, nada disso é de graça. Agora que nosso bando está crescendo, dinheiro se tornou algo crucial para continuarmos. E aquele velho gostou de mim, já eu queria o dinheiro dele. Foi uma troca justa. Casca discordava completamente. Mas isso foi demais. Será que não podemos continuar do jeito que somos? Se vencermos batalhas suficientes, um dia teremos dinheiro bastante. Griffith negou com a cabeça. Isso demoraria demais. E sempre que entramos em uma batalha, muitas vidas são perdidas. Casca se lembrou do menino que morreu e com a voz trêmula, perguntou, é por causa dele? Não. Griffith a olhou nos olhos. Eu calculei que lutar 10 batalhas dá o mesmo retorno que passar uma única noite com um homem. Então, me diga, Casca, qual das duas opções é mais perigosa? Ela ficou sem palavras. Ele continuou, Casca, eu não me sinto responsável pela morte dos soldados que caíram sob minhas ordens. Enquanto falava, Griffith começou a se arranhar. Foram eles que escolheram lutar. Eu penso assim, sou esse tipo de pessoa. Mas, se tem algo que posso fazer por aqueles que morreram, é alcançar a vitória. Então, continuarei vencendo por eles. Mesmo que eu tenha que me sacrificar pelo meu sonho, eu farei qualquer coisa. Seu olhar era firme, mas seu corpo tremia. Ele apertou as mãos, se arranhando ainda mais. Eu sei, é um sonho mergulhado em um mar de sangue, mas é a única coisa que realmente quero neste mundo. É algo difícil de alcançar. Sei que precisarei sacrificar milhares de tropas. Sei que nada disso pode me machucar nesse processo, mas eu ainda assim. Casca correu até ele e o abraçou, tentando impedi-lo de se ferir ainda mais. Já chega. Griffith fechou os olhos por um instante. Quando os abriu novamente, sua expressão havia se acalmado. Está tudo bem, disse ele, colocando a mão no ombro dela. Isso não é nada demais. Casca continuou sua história para Gantes. Naquele momento, percebi. Griffith ainda era Griffith, mas, pela primeira vez, senti pena dele. Ele carregava um fardo pesado demais por causa do seu sonho. Um sonho que ele tem desde criança. Gantes ficou pensativo, mas o sonho dele é algo grandioso e puro. Dizem por aí que existem pessoas fortes, mas Griffith vai além. Ele simboliza força e força de vontade. E eu quero estar ao lado desse homem. Se ele está disposto a sacrificar qualquer coisa pelo seu sonho, então eu quero ser sua espada. Casca apertou os punhos. Eu percebi que conquistei a confiança de Griffith ao longo dos anos. Mas tudo mudou no dia em que você apareceu. Ela olhou diretamente para Gantes. Você se lembra do que ele te disse no penhasco? Eu quero você. Foram apenas palavras, mas Griffith nunca diria algo assim sem motivo. Ele nunca disse isso para ninguém até aquele momento. Ela abaixou a cabeça, e eu odiei ouvir aquilo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu tenho inveja de você, Gantes. Gantes permaneceu em silêncio, ouvindo-a desabafar. Mas eu tento entender por que ele gosta tanto de você. Griffith, que sempre foi calmo e racional, fica inquieto quando se trata de você. É como se ele confiasse demais em você. Ela cerrou os dentes. Mas você continua sendo um louco que mata sem pensar. Casca avançou contra Gantes, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não te perdoo. Você nunca se preocupa com os outros. Você quase fez Griffith morrer. Se quer morrer em campo de batalha, vá em frente, eu não ligo. Mas eu não posso deixar você destruir os falcões e o sonho de Griffith. Gantes permaneceu imóvel, enquanto
enquanto Casca chorava em seu colo. Sua voz saiu em um sussurro, cheia de dor e frustração. Eu não posso te perdoar, porque foi você que mudou o Griffith. Ela ergueu o rosto, encarando-o com os olhos vermelhos e marejados. Por quê? Porque tinha que ser você. As palavras de Casca ecoavam no silêncio da noite, carregadas de emoção e ressentimento. Gantz a observava em silêncio, sentindo o peso de cada frase. Ela tremia, não apenas de frio, mas da frustração e da dor que guardava dentro de si há tanto tempo. Por fim, as lágrimas que tentava segurar escorreram por seu rosto. Casca não podia perdoá-lo, não por ter mudado Griffith, não por ter abalado o que ela acreditava ser inabalável. E Gantz, mesmo sem palavras, entendia. O vento soprou suavemente, levando consigo um silêncio pesado. Ali, sob o luar, duas almas marcadas pela guerra e pelo destino permaneciam juntas, mas ao mesmo tempo tão distantes. E assim, com o peso das verdades ditas e dos sentimentos reprimidos, a noite avançava, sem promessas de respostas, apenas com a certeza de que nada jamais voltaria a ser como antes.